Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso segundo dia da 12ª caminhada de oração. Hoje é 15 de setembro de 2022, hoje é quinta-feira. O tema de hoje é Vencendo o Sono da Morte. O texto vai estar em Salmos capítulo 13, do versículo 1 ao 6, também Apocalipse 3, do versículo 1 ao 3. Irmãs, com muita alegria nós estamos mais um dia para concluir essa campanha que nós estamos fazendo aí de 12 dias. Será apenas 12 dias para celebrarmos essa 12ª caminhada. Por aqui está tudo bem, eu já posso sentir o ventinho de outono e esse ventinho de outono me traz lembranças da caminhada, de todas as vezes que nós fizemos a caminhada no outono. Ainda vamos entrar no outono, né? Setembro 22 a gente entra no outono e vocês aí no Brasil entra na primavera, né? Então, assim, que o Senhor possa derramar sobre nós uma porção nova nessa estação. Vocês sabem que eu gosto muito da estação. Esse ano eu fiz diferente. Normalmente eu começo a caminhada ou no início de uma estação, ou até mesmo no Ano Novo Judaico, que vai ser dia 25 de setembro. Mas esse ano eu fiz diferente. Eu vou terminar a caminhada no Ano Novo Judaico, que é dia 25 de setembro. Então, a caminhada é 12 dias apenas e vamos desfrutar do que o Senhor tem para falar conosco. Então, ontem, irmãs, quando nós estávamos falando, né, sobre o fogo, sobre a vida, aquela imagem da vela representando a nossa vida, que ao queimar, né, ela vai se gastando, mas ela tem um propósito, ela tem um fogo. E eu falei também que a vida é respirar e sentir. Então, a nossa vida ela é composta disso, dessa respiração diária, que é o fôlego de vida, que é o que nos sustenta, e o sentir. O que nós sentimos? É o que nós colocamos o coração, que gera o sentimento, e esse sentimento é vida, é aquilo que ou ela nos leva além, os sentimentos bons, os sentimentos de amor, de carinho, de fraternidade, as virtudes desse sentimento nos leva além, ou os sentimentos ruins que geraram vai nos castrando e vai fazendo com que a gente gaste os nossos dias sem paz, sem alegria, sem vida, vai minando a nossa vida, né? E eu falei que há um fogo, esse fogo da vida, ele é um fogo que está em nosso espírito, porque o Senhor é fogo consumidor. A palavra de Deus diz que Ele é fogo consumidor. E Ele é o fogo que está no nosso espírito, é o fogo que sustenta a nossa alma, o nosso corpo. É interessante que se você parar para pensar, por causa da gravidade, tudo vem para baixo, né? Tudo vem para baixo da terra, mas o fogo ele sobe. Porque o fogo é a nossa alma, o nosso espírito, ainda que a gente não conheça a Deus de verdade, ou ainda que nunca, um homem na floresta, por exemplo, criado no mato, que nunca falou-se de Deus para ele, ele tem dentro dele a sede por algo maior, né? Por se derramar em adoração. E isso é do nosso Pai em nós, o fogo de Deus em nosso espírito. Então, o nosso corpo, a nossa vida, ela precisa ser gastada, queimada com esse propósito de alegria e de elevar esse fogo. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais esse fogo é elevado, mais o fogo sobe. E esse fogo, alinhado com o fogo do Senhor, ele é um fogo santo. Isso gera vida, isso queima aquilo que faz mal, isso queima o pecado, isso queima os sentimentos ruins. E nós precisamos entender esse processo. Então, por isso que eu comecei falando sobre a vida e agora eu vou falar sobre vencendo o sono da morte. Porque a vida, irmãs, ela para a gente viver uma vida, né? E eu estou aprendendo ainda, que só tenho 45 anos, né? Espero chegar lá nos 90, 97, entendendo um pouquinho sobre a vida. Porque a vida é muito complexa, mas a vida, uma coisa eu entendi muito cedo, tenho entendido. Para a gente viver, a gente precisa de ser forte e corajoso. Essa é a palavra que Deus dizia a Josué por várias vezes, ele disse isso, ser forte e corajoso. Viver é um ato de coragem, né? Nós precisamos conhecer essa fonte de vida e de coragem que nos sustenta, que é o nosso Pai Celestial.
Todos os dias nós precisamos de força, de coragem. Viver é trabalhoso também. Viver enfrentamos obstáculos e os obstáculos ele não vem para nos desanimar, né? Eles são permitidos na nossa vida muitas vezes para nos levar a níveis maiores, porque Deus tem coisas maiores para nos dar. Nós desejamos viver coisas maiores, mas como a palavra de Deus diz, Ele não pode derramar vinho novo numa estrutura velha, porque se Ele derramar vinho novo na estrutura velha, né, naquele odre velho, o odre se rompe, e esse odre somos nós. Então, se nós não estivermos preparados para viver as coisas que o Senhor tem, a gente se rompe, a gente pode até mesmo se destruir. Então, quando eu faço a caminhada de oração, quando eu quero ter um tempo para compartilhar com as mulheres, né? E vocês, a maioria já virou mais do que só companheira de devocionais, virou amigas e a gente conversa e a gente já conhece um pouco da vida uma da outra, é porque eu desejo que a gente cresça junto para receber mais do Senhor. Tem as fases, tem as estações, tem os tempos, tem os modos de viver, como a gente fala muito na caminhada, mas a gente precisa preparar para esse novo tempo. A vida é feita de ciclos, a vida é feita dessas preparações. Então, nessa caminhada 12, que eu quero meditar bem sobre a vida, é para nos levar a isso, porque há coisas maiores a ser vivida, né? Deus quer nos curar, Deus quer colocar as coisas em ordem para Ele vir e trazer o novo. Ele quer abrir os nossos olhos, Ele quer mostrar que a vida é muito mais do que o mundo dita, do que as regras são ditas aí. Ainda mais hoje em dia, irmãs, com a internet, com a informação, com tanta foto, com tanta informação, com tanto curso, com tanto assuntos. Se a gente não tiver um odre forte, né, novo, restaurado, mostrado ali, dado pelo Senhor, nós não vamos conseguir reter o que Deus quer, porque nós vamos estar nos enchendo de coisas com uma estrutura velha, né? E essa estrutura velha vai se romper. Então, viver é muito complexo. Viver exige muito da gente crescer, exige que a gente amadureça. E, como eu disse ontem, governar com excelência e perfeição dá trabalho, né? Dá trabalho, mas vale a pena. Vale a pena e Deus aposta em nós. E Deus está nos chamando para governar com excelência em todas as áreas da nossa vida. E essa é a proposta dessa caminhada, da gente estar avaliando. De vez em quando a gente precisa disso. De vez em quando a gente precisa olhar o nosso odre. Será se está novo isso? Eu estou pedindo algo para o Senhor, eu quero algo do Senhor, eu quero viver algo novo da parte do Senhor. Eu quero ser curada, eu quero ter um casamento melhor, eu quero ser uma mãe melhor, eu quero ser uma mulher melhor, eu quero ser uma mulher livre. Mas será se a gente dá conta de receber o novo do Senhor? Será se a gente está preparada? E aí vai muito disso casando com isso que eu estou falando dessa vida. Como eu estou queimando essa vida? E quando eu receber o algo novo do Senhor, como eu vou continuar queimando essa vida? Antes de eu entrar da leitura aqui, tá, irmãs? Estou fazendo essas introduções. Então, como nós temos gastado essa vida, é o que vai contar diante de Deus, né? Como eu falei ontem ali das 10 virgens, dá a impressão, não estou afirmando nada, mas dá a impressão que é a lâmpada que é o importante, porque não era só chegar na porta, né? Não era só bater na porta, era cadê a lâmpada acesa? Porque ela acesa é que representa também que você queimou ela devidamente. O fogo de Deus não se apagou. O fogo do Espírito não se apagou na sua vida. Isso é que é o importante diante de Deus. Não é só a gente estar vivendo, ou parece que está vivendo muito bem, ou parece que está desfrutando. Essa vida que eu estou falando, irmãs, é muito mais do que a vida simples, né? Ah, não, eu estou bem, eu estou vivendo, eu estou feliz, Não é só isso, é o propósito. Como eu disse, as 10 virgens todas estavam vivendo.
Todas estavam em um momento com as lâmpadas acesas, mas é a reserva, é o que você gerou para sustentar essa vida. E uma coisa que eu tenho percebido, irmãs, na vida é que eu fui sendo curada, estou sendo curada e preciso ser curada, e eu acho que todos nós precisamos ser curados todos os dias sobre isso. Nós temos tido medo de viver, medo de nos entregar, medo de arriscar, medo de ser rejeitada, né? Medo de abraçar, medo de abrir o coração. O poder da vida, ele está em sentir, em fluir, em deixar fluir. A maturidade, a sua maturidade, o seu crescimento, ele vai vir na medida que você viver e você enfrentar os seus sentimentos, seja ele de alegria, seja ele de tristeza. Nós temos tido medo, você segura o choro de alegria, você segura o choro de emoção, você retém um abraço, né? Às vezes você vê uma pessoa e retém um abraço, você às vezes retém uma conversa com o vizinho. Agora não estou com tempo, agora não vou parar para falar com essa pessoa, agora não vou parar para responder essa pessoa. Eu não estou dizendo que a gente tem que fazer tudo, eu estou dizendo que a gente tem que olhar para esse fogo que está dentro de nós, porque é ele que vai nos guiar, o fogo do Espírito, ele que vai nos guiar a viver de acordo com o que Deus quer. E quando você viver de acordo com o que Deus quer, quando você viver de acordo com o que é importante, aquilo gera reserva de azeite, porque você se enche da vida, o fogo aumenta. Eu tive no Brasil de férias há pouco tempo agora, fiquei lá bastante tempo, e quando eu voltei, a minha rua está um pouco mais triste, porque mudou uma vizinha, né? Uma vizinha que está aqui, diz ela que quando eu conheci ela há mais de 30 anos, ela mora nessa rua, eu moro há quase 12. E a gente conversou poucas vezes nesses 12 anos. Talvez umas 5 vezes. Não sei, porque aqui, né, aqui nos Estados Unidos a gente não é dessa forma. Mas eu fiquei entristecida porque momentos antes dela, meses antes dela, eu não sabia que ela ia mudar. Eu vi que tinha uma caçamba, que eles estavam jogando algumas coisas fora. Vi que o marido dela estava mais debilitado, a maneira dele andar lá no quintal. E essa passa para lá, passa para cá de carro, você não tem, né, não para muito. Eu não tive tempo de conversar com ela nesses últimos 2 anos depois da pandemia. Vi ela uma vez só. E então, quando eu cheguei, que eu vi que a placa de venda tá lá na casa, e eu vi que a casa já tá vazia, né? Pela janela grande, você vê que não tem móveis na sala, já tá vazia. E me bateu essa tristeza, né? E eu disse, Senhor, será que eu devia ter falado mais com ela? Né? O que aconteceu com ela? Será que ela tá bem? Será que o marido dela tá bem? Para onde ela foi? E então, irmãs, a gente tem tido medo de viver. A gente tem abafado o fogo de Deus. E esse fogo é para acender outras. Enquanto o noivo não vem, dá tempo. Dá tempo de uma acender a outra, né? Dá tempo de você aquecer a sua irmã. Dá tempo de você motivar ela a viver. Eu também conversei com algumas pessoas nessa minha viagem com vários medos, né? Pessoas que desejam ter filhos e têm medo. Ai, mas e se eu arriscar e acontecer alguma coisa? Pessoas que desejam às vezes casar e têm medo. Nós precisamos vencer esse medo, porque se nós não vencermos os medos, nós vamos estar gastando o nosso corpo nessa terra e vai parecer que a gente está vivendo, mas a gente não está vivendo. Então, quando a gente encontrar uma pessoa, irmãs, nós precisamos criar vínculo, olhar no olho, liberar elogio, liberar uma conversa, criar memória, acender a candeia do outro, aquecer. Às vezes você encontra com uma pessoa que... Ou a pessoa encontra com você, né? Não é sempre nós que damos, nós recebemos também. E às vezes a pessoa vai estar desmotivada, a pessoa vai estar cansada, mas o seu fogo, o fogo divino que está dentro de nós, queimando,
vai aquecer essa vida. Então, coloque o coração naquilo que você for fazer. E agora vamos ler o texto para a gente ir concluindo o que o Senhor quer falar conosco. Então, o tema é o sono, vencendo o sono da morte, né? Vamos ler aqui Salmos 13, no versículo 1 ao 6. Até quando, Senhor, esquecer-te-á de mim para sempre? Até quando ocultará de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim e responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação, e eu cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Esse versículo aqui que eu tirei esse texto Senhor, ilumina os meus olhos, ilumina para que eu não durma o sono da morte. E esse texto começa um clamor, né? Até quando? Até quando eu vou ficar vivendo dessa forma? Até quando eu vou ficar nessa tristeza? Está falando aqui com essa coração triste a cada dia. Até quando eu vou ficar relutando dentro da minha alma? Irmãs, quando Deus nos criou, Ele nos criou para aquela vida abundante que eu falei, né? Jesus disse isso, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Essa vida em abundância não necessariamente é ser rico, ser próspero, ter tudo. É você ter paz, é você entender o seu propósito, é você ser feliz com o que você tem, é você ser contente com o que você tem. E como eu disse ontem, que muitas não estão vivendo, muitas está faltando brilho no olhar, muitas estão gastando a sua vida. Estão trabalhando, estão comprando, estão vendendo, parece que está, mas não está, né? E às vezes as pessoas, ou às vezes até mesmo a gente, em determinadas situações, estamos vivendo ali, estamos no sono da morte. Esse sono da morte é essa apatia, essa falta de vigor, essa falta de ânimo, é esse medo que nos paralisa de romper, medo que paralisa da gente viver o que Deus quer que a gente viva. E aqui nesse texto fala, ouve-me, Senhor, atende, me responde, ilumina os meus olhos. Irmãs, não tem como ter uma vida plena sem luz, sem enxergar. Nós precisamos enxergar. Hoje Deus está falando essa palavra, ilumina meus olhos. O salmista estava dizendo, ilumina meus olhos, Senhor. Para quê? Para que ele enxergasse, para que ele não dormisse, para que eu não durma o sono da morte. O inimigo quer paralisar as pessoas. Quando ele não... por exemplo, uma coisa que eu quero falar, a paixão mundana, ela também é um fogo. Ela é um fogo abrasador. Só que ela é um fogo que destrói, né? E o fogo do Senhor é um fogo que traz vida, traz ânimo. E Deus é um fogo consumidor no nosso espírito. E esse fogo consumidor, quando nós estamos em contato, o fogo da nossa vida, em contato com esse fogo do Senhor, isso gera vida, isso gera vigor. Isso nos traz ânimo, força, como trouxe para Josué conquistar as terras. Quando você vê os homens da Bíblia, as mulheres da Bíblia, parece que esse povo tinha uma garra, né? Essa garra não é na nossa força. Essa garra vem do Senhor, no propósito que Ele tem. E nas fases da nossa vida, nós temos que estar sempre pedindo, ilumina os meus olhos, porque às vezes nós estamos cegos. Às vezes, irmãs, em um determinado momento, a gente dorme o sono da morte. E esse sono da morte ali é uma passividade, é uma falta de alegria, você não está vivendo no presente, você não coloca o coração naquilo que faz, né? Eu lembro que eu escrevi sobre, por exemplo, a gente vai numa formatura de um filho, parecendo que está alegre, que está indo celebrar, mas você não viveu o processo.
porque você estava correndo, né? Você não estava presente. Então, às vezes, nós estamos presentes em momentos de aparente glória, aparente que a gente ia receber ali uma recompensa, mas a gente não viveu o processo, porque nós estávamos gastando a nossa vida em outras coisas, Então, coloque o coração naquilo que você for fazer, no mais simples que for, né? Se você foi convidado a ir à casa de alguém, a casa de um parente, coloque o coração. O que eu estou fazendo aqui, né? O que Deus quer que eu faça? Começar a viver conectado com o nosso espírito, porque senão nós vamos gastar apenas o nosso corpo. E quando eu disse que nós estamos com medo, nós temos medo de abraçar, nós temos medo de falar. Eu não vou elogiar aquela prima não, mentira. Tá até bonito, mas eu não vou falar. Irmãs, olha o texto que eu vou ler agora, que fala sobre Provérbios 18, 21, fala assim: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Essa vida, ela precisa ser alimentada, né? Essa vida que nós estamos vivendo, ela tem que ser alimentada para gerar vida. E a morte e a vida estão no poder da língua. A gente fala muito esse texto, mas sempre pensando só na maldição. Cuidado, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Mas e a coisa boa também que a gente deixa de falar? E as coisas boas que a gente deixa de falar? Por que reter um elogio, né? Por que deixar de abraçar uma pessoa? Por que deixar de ir a um convite que fizeram por picuinha da parte da gente? Então a gente tem que pedir ao Senhor, ilumina os meus olhos, eu não quero viver o sono da morte. Talvez mais para frente, nesses devocionais, eu vou entrar nessa parte dos sentimentos, mas eu vou tentar falar um pouquinho aqui agora. A vida é sentimento. E quando você olha para uma pessoa que está só queimando, né? Aquela vela está só queimando ali, o foguinho está quase se apagando, não ilumina ninguém, ela não tem graça com ela mesma, ninguém também começa a ter graça com ela mesma, porque quando você não está queimando, quando você não está brilhando, quando você não é iluminada, não adianta, irmãs, ninguém vai achar graça mesmo na gente. Porque se nem você está tendo graça, quem mais vai achar graça? E é engraçado que as pessoas que se sentem rejeitadas, que se sentem feridas, que carregam um fardo, elas se sentem cada vez mais culpadas. Ninguém olha para mim, ninguém me valoriza, ninguém me quer por perto. Mas claro, quem quer uma lâmpada apagada por perto? Não, a gente quer uma lâmpada acesa, a gente quer aquilo que vai iluminar, né? Então, assim, a maioria dessas pessoas, ou até a gente mesmo quando está nessa fase, às vezes, é o sentimento. Você está em volta de um sentimento ou de uma palavra lá atrás que foi falada na nossa vida, ou que a gente falou, ou algo que a gente fez errado e a gente não conseguiu se perdoar. Então, a gente precisa de pedir ao Senhor, me ilumina os meus olhos, Senhor, ilumina, me mostra a realidade das coisas, sabe? E a gente precisa crescer e ser maduro o suficiente para enxergar aquilo que precisa ser mudado. Investir a nossa vida em alimentar aquilo que vai gerar vida. O inimigo não tem tido muito trabalho, ele não tem tido muito trabalho em bagunçar a vida das pessoas. Porque a gente mesmo dá munição para o inimigo. Eu estava observando algumas coisas, algumas vidas que a gente vê travada em alguma coisa, e você fala, meu Deus, como que as pessoas dão munição? Por que a gente dá munição para o inimigo? Irmãs, nós precisamos vestir da roupagem de linho que o Senhor preparou para nós. Nós somos filhas, nós somos lavadas e remidas no sangue de Jesus. O Senhor preparou uma roupagem de linho branca, quer mudar as nossas vestes, sabe? E a gente fica ali alimentando o inimigo, ou alimentando esses sentimentos. Nós precisamos mudar. Quando você começar a fazer o que é bom, aqueles sentimentos ruins, né, de rejeição, de tristeza, de sentimento de abandono, de várias coisas, vai começar a ir dissipando, porque você vai aumentando o fogo do que é bom. E o fogo do que é bom vai destruindo aquilo que é ruim. Agora, para terminar, eu quero ler Apocalipse 3,
que fala assim, é uma das cartas, né, da 7 igreja, fala assim: ao anjo da igreja de Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as suas obras. Você tem nome de que vive, mas está morto. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende, porque se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerá de modo algum em que hora virei contra ti. Eu vou ler mais um pouquinho aqui o 4. Não, vou ler até o 5. Tem, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestidura branca, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Olha que texto forte. Deus falando para essa igreja: vocês têm nome de que vive, mas vocês estão mortos. Consolida, ser vigilante, consolida o resto que está para morrer. Mas vê se essa palavra não é para nós. Vê se essa palavra não é para essa caminhada do que eu estou falando de vida. Há esperança. A esperança, não importa a idade que você está, não importa a fase que você está, não importa o que você já passou. Há esperança de ter uma vida gostosa, vida que você tem prazer de viver, vida que você levanta e fala: é gostoso simples, é gostoso ordinário, é gostoso você tomar café com pão de queijo, é gostoso você comer, é gostoso você dormir, é gostoso você abraçar o seu bichinho de estimação, é gostoso você olhar para uma flor, é gostoso você caminhar, sentir o ar no seu rosto. Simplicidade, irmãs, isso é vida. Isso é vida, mas tem muitos que estão vivendo, achando que está vivendo e está morto. E o Senhor disse aqui: ser vigilante, consolida, conserta ainda aquilo que está quase morrendo, aquilo que estava para morrer, aquele que é restinho, porque o inimigo, irmãs, ele quer destruir tudo. Ainda você pode queimar bem, né? Talvez você é uma vela que está menos da metade já, você ainda pode queimar bem. Você ainda pode iluminar, você pode clarear, você pode deixar um legado, você pode tocar uma vida, você pode tocar a vida do seu neto, você pode tocar a vida da sua irmã, você pode tocar a vida do seu tio, da sua tia, dos irmãos da igreja, dos vizinhos. Ainda dá tempo. Ser vigilante e consolida. Uma das coisas que eu vou falar nessa caminhada é a gente ser, eu tenho visto isso, eu tenho falado isso, a gente ser discipulador de nós mesmos. É o que eu mais anseio que as mulheres, ou com quem convive comigo, ou comigo mesmo, aprenda. Consolida a ti mesmo. Nós vamos ter ferramenta que vai nos ajudar, nós vamos ter pessoas que vão nos ajudar, mas nós somos responsáveis por nós mesmos, irmã. É nós com a nossa própria boca, com o nosso próprio espírito. O Senhor já colocou tudo em nós. Aqui em Provérbios 18 estava falando: o poder da vida e da morte está na língua. Aquilo que você, se você souber usar bem, você vai comer os seus frutos. Profetiza vida na sua própria vida. Tire as palavras de morte da sua própria vida. Então essa é a palavra que eu tenho para hoje, de nós vencermos esse sono da morte. O sono da morte, em algum momento da nossa vida, ele quer nos tomar, principalmente quando vem dificuldades, principalmente quando vem desafios. Ali, naquele momento de desafio, o inimigo começa a te minar a sua vida. Ixi, tá vendo como é difícil? Tá vendo como todo mundo consegue, você não consegue? Tá vendo como é difícil esse casamento? Tá vendo como é difícil criar filho? Tá vendo como é difícil o trabalho? Tá vendo como é difícil morar no Brasil? Tá vendo como é difícil morar não sei aonde? Aí vai começando a minar e cegar. Porque quando nós estamos cegos, quando nós estamos com os olhos escuros, a gente não vê as bondades e a misericórdia do Senhor. Se você olhar para trás da sua vida,
Tem certeza que você vai ver o quanto Deus já fez, o quanto Deus foi fiel, o quanto Deus está te sustentando. E se nós não temos mais, irmãs, não é culpa de Deus, não. É nossa que não entramos no rio de vida, que não entramos para dentro do que Deus quer, ou porque não era momento, ou porque Deus às vezes determinou que nós vamos viver só daquela maneira e nós temos que aprender a nos contentar com o que Ele nos deu. E nós temos que agora, mais do que nunca, além de iluminar os nossos olhos, a gente ter sabedoria de olhar para esse mundo que é absurdamente incansável e que não está contente com nada, né? Ele te motiva, ele te instiga a ter, fazer. Então, daqui para frente, nós vamos estar falando cada vez mais sobre isso, meditando sobre a vida, né? Eu quero ter uma vida cada vez mais focada em queimar com propósito. Tudo que fizer com propósito. Isso não é cansativo, isso não é metódico, isso é prazeroso, porque você vai descobrindo em você esse fogo, essa força, esse ânimo, e aí você vai se tornando cada vez mais um com o Senhor, como Ele disse, que eu vou vestir com vestes brancas, né? Nós vamos gerando vida, que gera vida. Então Deus, Ele conta conosco, mas Ele conta conosco com vida. Ele não está contando com quem está capengando, não tem como, né? Esses dias eu vi um missionário que eu gosto muito, que abençoou muito minha vida, o Dan Duque, e ele estava falando que, depois eu ver se eu acho o vídeo, deixo aqui para vocês, não agora, ainda nessa caminhada ainda. Ele estava falando sobre que ele estava orando, perguntando a Deus, Senhor, o que o Senhor tem para as nações? Né? O que o Senhor tem para o Brasil? O que o Senhor quer fazer no Brasil? E aí Deus falou para ele, o que você quer fazer no Brasil? O que você deseja para o Brasil? O que eu quero fazer está dentro de você, você precisa liberar. Então, irmãs, às vezes nós estamos esperando muito que o Senhor faça na minha casa, na minha igreja, na minha vida, Mas e você? O que você quer? Né? É a sua língua que vai liberar, é o seu unir com o Senhor, é ser um com o Senhor que nós vamos liberar. E aí eu quero falar disso em outro momento, da gente se unir com o que Deus quer, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, essa é a palavra de hoje para a gente meditar, que a gente tire da nossa vida, da nossa casa, todo esse sono dessa morte apática, que chega um momento que a gente entrega os pontos, fala, vamos viver, e tá indo, tá bom. Né? Mas Deus, Ele quer que você todos os dias tenha um fogo dentro de você, queimando de alegria, de gratidão, mesmo com as dificuldades. E Deus vai nos ensinando a lidar com cada dificuldade, porque Ele quer derramar vinho novo, e Ele quer nos fazer odres novos. Amém? Senhor, obrigado por esse dia. Gratidão por mais uma palavra que nos consolida, abre os nossos olhos, derrama vida sobre nós, dissipa toda a morte com o teu fogo consumidor. Nós queremos entregar, confiar e esperar as maravilhas que o Senhor vai derramar sobre nós. Muito obrigado por esse dia. Em nome de Jesus. Amém.